atributos incomunicáveis. A onipotência, por exemplo, é só Ele. A onisciência é só Ele. A onipresença é só Ele. Glória a Deus, aleluia. Amém? A eternidade é só Ele. Aí eu expliquei aos irmãos, depois aqui, que embora nós sejamos seres eternos, eu, você e os anjos, mas Deus, nesse sentido, dessa eternidade dele, é aqui como a introdução vai dizer. A introdução diz assim, repita comigo, a Bíblia revela que Deus é absolutamente santo. Então ele era santo, ele é, ele sempre será, ele nunca deixou de ser, e nós não. Eu expliquei aos irmãos que nós é eterno, falando da eternidade. Eu estou falando da santidade, mas eu estava explicando sobre a eternidade, que a eternidade é um atributo, não é um atributo que a gente pensa que é comunicar, mas não é. Deus nos criou eterno, Ele, o Criador, que nos fez seres eternos, porque nós temos uma parte, mas é eterno. Aí eu expliquei, como eu expliquei ao irmão Walter, que em 1963 eu não existia. Como é que eu sou eterno? Você está entendendo a diferença da eternidade de Deus? Ele nunca deixou de existir. É um mistério. Não adianta, irmão, querer destrinçar esse mistério, porque como diz aquela música, né? Ninguém explica Deus, né? A Bíblia explica Deus. Mas assim, ninguém explica Deus. A gente canta e gosta, mas a Bíblia é o livro que explica para nós o suficiente que nós precisamos saber de Deus aqui. A Bíblia explica Deus, fala do caráter dele, da santidade dele. Aí tem que tomar cuidado também com algumas músicas, inclusive boas e bonitas, boas de cantar. Eu expliquei aos irmãos aquela questão de músicas gospel, que são boas para cantar, que é de alta ajuda, faz bem, mas que a gente tem que tomar cuidado. Ninguém explica Deus. Aí quando ele diz assim, teologia para explicar, mas o que está na Bíblia, através do Espírito Santo, é o suficiente para a humanidade conhecer a Jesus e entender a Deus. Agora, nós, como disse o apóstolo Paulo, ainda não conhecemos Ele, né? Em toda a sua plenitude. Aqui é só para a gente ter uma ideia. Então talvez seja nesse sentido que o autor lá falou, mas tem que tomar cuidado. Então ele é absolutamente santo, ele nunca vai deixar de ser santo. Continue repetindo comigo a introdução. Em Romanos 5:1, o apóstolo Paulo exorta-nos a sermos imitadores de Deus como filhos amados. Nós temos que imitar a Deus, é a Bíblia que diz. E eu imitar a Deus, o pecador não entende, né? Mas Deus é tão poderoso, isso é uma blasfêmia. Como é que você vai imitar o Deus tão poderoso? Mas a Bíblia diz que nós devemos nos esforçar para imitar a Deus em amor. Aleluia, glória a Deus. Né? Em misericórdia, em compaixão. Isso só é possível, irmão. Só é possível quando nós estamos bem perto de Deus. Mesmo um cristão salvo, nascido de novo, se ele estiver longe da Bíblia, longe da comunhão, longe da congregação, quando eu falo congregação, não é a congregação local no sentido de estar fisicamente numa congregação, que isso é importante, mas a congregação que eu falo é a comunhão, longe da comunhão, porque os irmãos que trabalham 15 dias lá, 15 dias da ano lá e tal, ele tem que ter a comunhão dele com Deus e com a eclésia espiritual invisível. Mas geralmente quem está bem com a eclésia espiritual invisível, a expressão física dele é que ele vai estar bem aqui no meio também. É sem forçação de barra. Mas assim, essa é a necessidade da gente estar lendo a palavra em comunhão, orando em comunhão. Quanto mais a gente se chega a Deus, e o exemplo disso é Moisés, né? Nós vamos ver até sobre ele aqui. Lá na sarça, ele só via tira, a gente vai ver aqui, tira a sandália dos teus pés. Mas Moisés não se conformou. Cada vez mais ele foi avançando até chegar àquele ponto que ele disse, não, eu quero ver tua glória. Claro que ele não viu de frente. O que ele viu ali foi a passagem lá que passou e ele já desceu pegando fogo, imagina. Se ele visse, ele morria. Não é verdade? Então, irmãos, para nós sermos imitadores de Deus, está em comunhão com a igreja, com a Bíblia, com a palavra. Quando a gente está se alimentando, você vê que quando alguém começa a se afastar,
vai se afastando, a gente tenta resgatar, começa com aquelas conversas estranhas, se enfraquece, aí a pessoa se afasta, né? Aí começa a ter ideias de dúvidas acerca de Deus, aí vai endurecendo. Mas quanto mais você está com Deus, não tem, vem todo tipo de coisa para te tirar e você não sai. Então, devemos ser imitadores de Deus. Continue. O que significa que a santidade para o cristão, além de uma necessidade vital, é também um mandamento divino. Porque quando ele diz, sede imitadores de Deus, e diz que ele é santo, nós temos que imitar a santidade. Quando eu falei aqui necessidade, na nossa declaração de fé, está escrito assim, que a declaração de fé, pastor, declaração de fé, irmão, é um documento que toda igreja tem, que resume, toda igreja que leva a vida espiritual a sério, toda igreja que quer levar pessoas para o céu, que trabalha para o reino, ela tem uma declaração de fé, um credo. Quando a gente era da igreja católica, não tinha um credo? Creio em Deus Padre. Creio em Deus Padre, apesar de parecer uma palavra feia, mas é porque é em latim. Creio em Deus Padre, 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 Todo-Poderoso, até aí tá bom. Até aí a gente concorda. Criador dos céus e da terra. Até aí a gente concorda. Aí daqui a pouco ele chega assim, ó, creio na Santa Igreja Católica, tal, aí a gente já não concorda. Aí creio na, entendeu? Tem coisa ali que combina com o nosso, tem coisa que a gente não concorda. Mas assim, é um credo. Aí a Assembleia de Deus tem um credo, o credo dela, né? A Batista tem. E o nosso credo, o que é? Ele é extraído da Bíblia. É um resumo daquilo que nós cremos. Então nós tínhamos, saía sempre no Mensageiro da Paz, cremos, começava assim, ó, cremos em um só Deus, eternamente subsistente entre as pessoas, vindo a Pai, Filho, Espírito Santo, tal, cremos. Aí lá na frente assim, ó, repita comigo, cremos na necessidade e na possibilidade de vivermos vida santa mediante o sacrifício de Cristo. Amém? Então aqui na introdução diz que não é só uma necessidade, é também um mandamento. Então é uma necessidade. A santificação é uma necessidade. Eu estou falando sobre o atributo de Deus, a santidade, para falar para nós que se Ele é santo e Ele manda nós sermos imitadores de Deus, então nós devemos ser santos também. Amém? Amém. Número 1, repita comigo, Deus é perfeitamente santo. Deus é perfeitamente santo. A santidade dele é perfeita, a nossa não. Não posso ser santo hoje, amanhã não. O camarada está na igreja, está santo, buscando a Deus, se afastou dos caminhos do Senhor, deixou de ser santo. Deus nunca vai deixar de ser santo. É impossível Deus deixar de ser santo. Amém? Número 1, a visão de Isaías 6:3. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu vou ler o 3. Amém? E a Evangelho continua em alto e bom som até dizer amém. Vamos lá? E clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais, meu irmão. e os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim.
Amém. Aleluia, glória. Ei, Isaías era um jovem assim como o jovem William. Os irmãos que não conhecem ali, o William é um conhecido nosso, amigo nosso, irmão em Cristo nosso, em nome de Jesus. Ele sabe que Deus tem um plano na vida dele e ele precisa chegar para Jesus, viu? Isaías é como você, estava vacilando Isaías. Ele estava no meio de um povo de impuros lábios, palavrões. Isaías, servo de Deus, filho de Amós, conhecia a palavra, como você conhece a palavra, estava no meio de um povo de impuros lábios, estava de qualquer maneira. Aí ele viu um dia a santidade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Só que ele, apesar de estar assim, nessa situação, mas ele sabia que era certo. Se ele visse a santidade de Deus, ele morreria. Ele pensou que ele viu, na verdade ele teve uma visão. Isso aqui foi uma visão, porque ele não viu. Porque se ele visse Deus, ele morria. Porque Deus já deixou claro, qualquer humano que vê Deus como ele é, morre, não tem condição não. Se o sol que ele criou, e que é uma estrela anã, se ele queimar mesmo, se não fosse a proteção que nós temos, nós estava fulminado. Imagine o Criador do sol, quem vai ver? Aquela luz que apareceu a Saulo, uma luz quente do Oriente, terrível, e a luz foi maior do que a luz do sol. Essa luz, esta luz, a luz da santidade de Deus. Amém? Que luz é esta que brilha sobre as trevas, e o seu brilho ofusca todo o mal, pois essa luz me alcançou primeiro, tornou-me no luzeiro e me fez espiritual. Glória a Deus, aleluia. Saulo de Tarso, quando perseguia os crentes, um grande furor lhe tomou o coração, mas esta luz derrubou do cavalo, e ele ouviu um grande estalo e logo perdeu a visão. Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aleluia, glória a Deus. A santidade de Deus, quando Isaías viu William e olhou para ele, que ele estava xingando, mentindo, andando errado, andando no meio dos ímpios, dos pecadores, fazia coisa errada, ele disse: ai de mim que eu vou morrer. Acabou para ele. Ele viu que ele pensou que ele tinha visto, mas foi só uma visão, porque se ele visse, aleluia! Mas Deus tinha um plano na vida de Isaías, como tem em sua vida. E Deus queria, na verdade, era restaurar Isaías. O que Deus quer para os jovens que estão afastados do caminho do Senhor, que estão negligenciando, é que eles venham. Se você soubesse o que Deus tem para você. Eu levava um jovem comigo para a reunião da mocidade, lá no Buqueirão, a tradicional reunião da mocidade, que infelizmente acabou, mas era reunião de fogo, poder e glória, mano. Todo sábado no Buqueirão, tupia de jovem, os grandes pastores que você conhecia aí, a maioria saíram de lá. E eu estudava, vinha da escola, trazia Gilberto. Depois de muito tempo eu encontro um colega meu: rapaz, cadê Gilberto? Rapaz, Gilberto agora é crente, inclusive é evangelista. Aleluia, glória a Deus. Lança o teu pão sobre as águas, né? Então, é o plano que Deus tem na vida dos jovens, qualquer jovem, na vida de todos. Deus não só tem plano na vida. Às vezes você pode pensar: não é para mim não, ser crente não é para mim não, ser um pregador como aquele jovem, não. Deus tem um plano para cada criatura. Aos astros ele dá o céu. Amém? Deus tem um plano para cada grão de areia. Para todos os seres vivos ele tem um plano. Os pássaros estão cumprindo o plano de Deus. As flores, agora primavera, né? Estação mais linda, o mês das flores. Está cumprindo os planos de Deus. E você está cumprindo o plano de Deus? Porque Isaías não estava. Mas quando ele viu a glória de Deus, ele pensou que ia morrer. Não, você não vai morrer. Eis que isso te tocou. Aí
A brasa tocou em Isaías, e agora Isaías se tornou um crente de fogo. Quando ele teve um encontro real com Deus, ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, agora eu vou fazer tua obra. Para fazer a obra de Deus, você precisa ser tocado pelo Espírito de Deus. Mas para ser tocado pelo Espírito de Deus, você precisa abrir o coração e dar lugar a Deus. Porque Deus não invade o coração de ninguém. Amém? Número 2, repita comigo, a visão de Moisés. Êxodo 3:5. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém? É estudo bíblico. O ciclo de oração vem aí para você dobrar o joelho, meter o rosto no pó, chorar, eita, né? Com ordem e decência, né? Porque eu não vou estar aqui no ciclo de oração, provavelmente vou estar na inauguração, porque tenho que fazer a abertura, só para fazer a abertura, mas as pessoas que estarão aqui é da minha confiança. São pessoas que são cheias do Espírito Santo, mas que já leram na Bíblia, que diz assim: tudo com decência e ordem, porém tem que dar liberdade ao Espírito Santo. Pode dar liberdade ao Espírito Santo, amém? Porque nesse instante mesmo eu vi ali nas redes sociais uma mulher no púlpito pulando, parecendo uma maluca. Paulo falou sobre isso. Se for um novo convertido, que recebe o batismo com o Espírito Santo, deixa ele ir lá. Depois eu ajeito, porque é uma coisa gloriosa. Aquele fogo quando desce, mas eu não estou me referindo, não é isso não. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje você desarma o Espírito, que hoje eu estou. Aí vai ter culto de oração, vai ter vigília, vai ter, né? Em nome de Jesus, irmão, ore para essa igreja crescer. Porque eu tenho um desejo também, e que eu ficar livre com o Evangelho, que eu tenho um desejo da gente fazer uma vigília todo primeiro sábado, todo último sábado, mas vai ser certa, e vai ser, o nome dela vai ser Vigília do Avivamento. Glória a Deus, aleluia. Não sei se vai ser todo primeiro sábado, mas a gente tem que ter o local, o tempo certo. Eu estou precisando disso, né? E eu já almejo esse tempo chegar, amém? E aí a gente busca Deus, mas também tem que vir para a escola, como domingo na escola, não foi, Wellington? Deus resolveu fazer, Antônio recebeu até a cura. Foi, Antônio o inimigo estava jogando seta, e Antônio aí, porque ele estava com medo que teve uma situação com o irmão dele e tal, e ele, aí Jesus passou a mão na hora. E foi Jesus mesmo, porque naquele dia ali eu estava, foi Deus que resolveu renovar o vaso, amém? Glória a Deus. E aí Antônio contou a bênção aí, testemunhou, não foi, irmão? Amém. Jesus é o mesmo, irmão. Jesus continua operando. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Outro jovem, William, como você, Moisés, era igual a você. Para Deus não faz diferença não. Sabe que ele foi usado, que era Isaías? Não, você viu que ele estava no meio de um povo de problema. E Moisés aqui nessa época, ele estava no palácio, estava atribulado. Moisés estava atribulado. Por que Moisés estava atribulado? Porque sendo Moisés criado na presença do Senhor, porque você sabe a história de Moisés, né? Apesar deles estarem escravos no Egito, e o faraó dá a ordem para matar, Deus poupou a vida de Moisés. E quem criou Moisés foi a própria mãe de Moisés. Então ela incutiu em Moisés, ela fez com Moisés o que todo pai e mãe crente deve fazer. Você deve gastar tempo de orar pelos seus filhos e com os seus filhos. Você deve fazer o culto doméstico, que isso é muito importante para que os seus filhos fiquem encharcados de Deus. Vocês devem brincar, tem o lazer, tem tudo, mas comprar bíblias infantis e livros infantis e histórias. Minhas filhas, com a idade que tem, elas se lembram daquela história que do Salmo, um LP, tipo, LP, disco mesmo, daquela vitrola, ó Senhor, Senhor nosso. Como até hoje o menino, pode falar, o Salmo 8, eles recitam vão fazer 40 anos de idade, se lembram nitidamente da revista que eu comprei desmilinguido para eles, aquelas formiguinhas e tal, faça isso, aproveite principalmente essa fase de 0 a 7, que é a fase que
cérebro funciona como uma esponja, ele absorve tudo, entendeu? É nessa fase que você deve fazer isso, porque eu não me conformo que um pai crente, mãe crente, cria um filho, ele pode até depois se desviar, mas ele chega a uma certa idade, ele não conhece nada de Deus, nem de Bíblia. Depois alguns podem se desviar, aí volta depois, né? Mas tem um temor, você vê que tem um temor, né? Tem aquele, não, irmão, não sei o que é isso aí, né? Meus filhos, 1, 2, que é a menina que está grávida até de novo agora, né? A moreninha. Então ela está indo para a igreja. O outro também, que é Efraim. E Débora é a que está mais um pouco por causa das coisas, mas todos os três têm medo. Pergunte a eles, vocês amam Israel? Vocês honram aos que amam o Senhor? E reconhecem que estão precisando melhorar. Ontem mesmo ela veio e ela reconheceu que Deus falou para ela também. Mas você sabe que quando a pessoa chega a uma certa coisa, aí para voltar é difícil assim. Para voltar ao patamar normal tem que lutar contra a maré e não é fácil. Por isso nós devemos fazer tudo. Só que ninguém aqui conhece a história de vida dela e o que ela passou, que não justifica, mas a gente olha assim, poxa, foi uma... Mas poderoso é Deus para afirmar, poderoso é Deus para restaurar, poderoso é Deus para no tempo certo operar, amém? Então ensine seus filhos, que eu digo, eu sou testemunha que vale a pena, são cidadãos, trabalhadores do bem, os meus, e que temem a Deus, amém? E Moisés era um jovem, mas estava atribulado por quê? Porque ele estava no palácio, tanta idolatria, tanta injustiça, ele já estava agoniado, mas ele era feliz ali naquele palácio, não? Sabia disso? Porque nenhum crente que conheceu Jesus, como diz o hino, quem já entrou no santo lugar, em outro lugar, não sabe viver. Se você vê um crente dizendo que eu já fui crente mesmo de verdade, e ele está no mundo sorrindo, dizendo que está bem, ele não foi não. Quem foi mesmo, quem já provou do que eu provei, para ele estar no mundo, ele pode até chegar aqui e reconhecer mesmo, chorar ali, irmão, eu vou voltar, mas ele não está feliz. Não, ele não está feliz. Até que ele volte, nesse modo, para os caminhos do Senhor. E hoje é uma prova de que está havendo muitas conversões inautênticas. O cara está aqui hoje, com aquela agonia toda, amanhã já está lá mesmo, irmão, com aquele jeitão todo, que nada, até blasfemando. Quem já provou o que eu provei um dia, que se conforma, aleluia, em viver neste mundo mais não. E Moisés viu a sarça pegando fogo. Aí escreveram um livro, diz assim, e a Bíblia não tinha razão. E nesse livro diz assim, que naquela região que Moisés estava, tinha realmente umas plantas, que eu inclusive aqui, eu já vi em algum lugar aí, umas plantinhas que ficam assim, não era mesmo, não aparece. Elas nascem a erva daninha, mas ela cria uns cachos. Parece ser até uma coisa comestível. Ela cria uns cachos. Era semelhante pela descrição àquela lá. Com o sol, ela realmente esquentava. Então esse livro que escreve assim, e a Bíblia não tinha razão? Não, aquilo ali é um fenômeno que existia. E existia. Eu gostei desse livro, porque é uma coisa. Eles escrevem o livro para desfazer de Deus, e acaba que ele está confirmando que a Bíblia é verdade. Então existia mesmo, né? Então a Bíblia é a verdade. Existia umas plantinhas que quando o sol queimava, ela queimava. Então a Bíblia está falando a verdade. Então a Bíblia tem razão. Amém? Só, irmãos, que aquele fogo, quando elas pegavam fogo, e uma coisa muito seca pegou fogo e consumiu rapidamente. O problema é que aquele fogo que pegou ali, meu caro William, Moisés ficou olhando que o fogo não consumia. Aí Moisés disse, esse fogo é diferente. Aí é fogo diferente, esse negócio é diferente. Moisés, tire a sandália dos teus pés. Santidade convém à igreja. Coisa de Deus é santa, não brinque com Deus não. Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem és tu, Senhor? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ali foi a chamada de Moisés. Mas ali foi só o começo. Amém? Deus é santo. Número 3, repita comigo. 2 sacerdotes que morreram por desrespeitarem a santidade de Deus. Levítico 10, 1 a 3.
Politicamente falando, pregadora Patrícia, não é muito legal estar bebendo água enquanto... Mas eu vou quebrar a homilética porque tem que ajeitar a gargantinha, né? Eles vão dizer logo lá, quando você tomar aula de homilética. Mas a saúde é melhor. Amém. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e sobre este puseram incenso, e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eram filhos de Arão, foram consagrados a sacerdote, mas morreram. Isso aqui, irmão, como é que diz Romanos 15:4? Isso. Tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Isso aqui é para exemplo nosso. Isso foi no Velho Testamento. Foi o que aconteceu aqui. É por isso que às vezes, quando Deus dá uma oportunidade a alguém que conhece a palavra dele, e dá duas, dá graça, porque o pessoal brinca com a graça. Muita gente vai perder a graça, porque está brincando com a graça. Porque aqui no Velho Testamento, eles tinha as regras, tinha o tempo certo, tinha quem poderia oferecer. Eles foram, dizem alguém aí, botaram numa história aí, que parece que eles beberam muito vinho, provavelmente, pode até ter sido, e foram botar lá um fogo sem Deus, não tinha nada a ver. Deus podia poupar ele, né? Você vai entender isso aqui agora. Era filho de Arão, mas irmão, aqui não tinha um filtro não, que nós temos hoje. Hoje tem um filtro. O filtro se chama Jesus, o sangue de Jesus. Entre Deus e nós tem o sangue de Jesus para nos proteger de tudo isso aqui. Porque se não fosse o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, aconteceria a mesma coisa. Nós aqui já estaríamos mortos. Para não matar todo mundo da oportunidade, Deus mandou Jesus. É esse o amor de Deus e o mistério do amor de Deus, que a gente entender e amar Deus por isso. Porque se ele não manda Jesus, nós estamos perdidos. A santidade de Deus automaticamente os consumiu. Glória a Deus. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Automaticamente a santidade de Deus consome. No tempo da lei era assim. Pecou, morreu. E disse Moisés a Arão: isto é que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Arão calou-se. Arão ficou mal aqui. Inclusive, na história que contaram aí na televisão, depois disso aí o pessoal coloca que Adão ficou. Foi depois que veio aquela situação, que ele ficou mal e tal, e aí começou, talvez tenha vacilado e tal. E aí por isso que ele aceitou aquele. Arão já estava. A história de Arão também é Romanos 15:4. É o líder, já como agora mesmo. Tem até que falar, porque já está infelizmente já está nas redes sociais, um pregador se suicidou. 33 anos. Perdeu a filha dele na piscina. Né? Todos os dias eu tenho dito a minha esposa, quando o menino está lá. Eu estava assim, irmão, em milésimo de segundo ele já estava na cama pulando. E eu tenho toda a atenção, então é 1001 atenção. A menina caiu na piscina, só que a piscina, eles disse que tinha uma certa cobertura lá, estava coberta. Aí caiu e eles não viram. Isso deve ter abalado ele, porque foi depois disso que ele, com 33 anos, pregador, até da CADEB. CADEB mesmo, mostrou lá a foto dele com. E aí ele se suicidou, mostrou ele no podcast, dando uma entrevista, falando sobre a morte da filha. 30 e tantos anos de idade. Arão estava assim, porque ele já vinha já com aquele peso, aguentando tudo, mas ele aguentava mais, né? O povo é rebelde e tal, e aí teve esse incidente aqui com o filho dele, aí ele já ficou mal e tal, e provavelmente nessa vulnerabilidade foi quando o povo disse: cadê o Deus de Moisés? Ele aí fraquejou. Diga, meu chefe. Foi por isso que Deus não puniu ele mais duramente. Tá vendo?
Porque o estudo bíblico não é bom você perguntar. Se tiver dúvida, William, pergunte que é o estudo bíblico, viu? Pode ter, entendeu, né? Porque inclusive tem uma tese aí que a gente antigamente dizia que o suicídio, que esse suicida não tem salvação. A gente já dizia pá. Mas antes a gente não tinha conhecimento sobre essa doença terrível, que pode ser considerada a praga do século e a pior de todas, que se chama depressão. Nós tínhamos um porteiro lá em Cobre de Faria 2, um homem que eu amava muito, e aí ele foi morar em Valéria, ficou lá isolado, e eu soube de uma situação dessa. Ninguém sabe o que está passando dentro das pessoas, né? Então o reverendo Hernandes, ali da presbiteriana, ele fala que uma coisa é você fazer uma coisa por loucura, porque você vê uma coisa e aí, vou me matar e tal, e outra coisa é uma coisa quase que involuntária. É um tema polêmico esse. Então talvez, porque eu sempre pensei isso, mano. Por que Deus não... Porque se Deus matou os filhos dele aqui, por que não poderia Arão, a santidade de Deus, né? Mas Deus já deixa como exemplo para nós, que nós devemos nos tratar. Tem uma coisa aí chamada síndrome de Burnout, ou Burnet, ou Bruno, vocês já ouviram falar? Eu aprendi sobre isso quando eu tomei um curso antes de ser pastor lá em Feira de Santana, falando sobre a questão que o cuidador precisa ser cuidado. Porque às vezes é difícil, o cara, pai de família, pastor, ele é pai de família. E muitas vezes ele tem coisas que ele precisa absorver, e a cobrança é grande da igreja, às vezes da família, e às vezes tem uma certa coisa que ele não pode. Aí quando ele faz determinada coisa, ele fica assim, se ele não estiver bem seguro, se souber, vou perder o salário, perder a igreja, perder não sei o quê, a esposa e tal. Irmão, olha para mim, precisamos na verdade estar sempre na presença do Pai, encharcado. Mas aí quando eu vou e falo isso, eu volto e digo, Elias estava. Quando Elias entrou em depressão, ele tinha acabado de fazer fogo descer do céu. Isso é para o nosso exemplo ou não é? Porque nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. Então, no comentário acerca desse rapaz, teve um que falou que não, tal, disse. Aí eu tive que dizer assim, não sei se eu acertei, eu disse sim. Então, quando você estiver com uma doença física, não vá ao médico ignorante. Espírito, alma e corpo. Se a depressão fosse um demônio, o remédio não resolvia. Quando uma pessoa está em depressão, fica vulnerável à ação demoníaca. Porque a pessoa está em depressão. Do mundo. Porque o crente salvo, se ele está em depressão, entrar em depressão, o diabo não entra nele não. O diabo não entra no crente salvo não. Mas é uma doença da alma e há tratamento para isso. Já há remédio. Inclusive, teve agora uma cirurgia inédita aí no cérebro. O cara ficou maravilhado. Foram lá no cérebro, tiraram o problema e o cara disse que está feliz da vida. Entendeu, irmão? Tem coisas também que a gente mesmo faz para contribuir com isso. Tem muitas coisas, né? Que a gente faz e contribui para isso e a gente precisa sempre ter. Aí os irmãos veem a estrutura, né? Aqui no caso, eu ainda não temos, né? Mas tem gente aí se formando por aí. Mas um dia nós podemos ter. Nós vamos ter que levar alguém. Eu tenho a doutora Sueli. Falo com ela. A gente faz uma vaquinha aqui com a renda da igreja e eu levo lá. Doutora Sueli. Da Igreja Batista. Mas a igreja precisa pensar nisso seriamente. Aí eu sempre tenho que dizer, quem vinha pensando nisso, em um projeto mais sério nessa área, seria o pastor Israel. Mas deu aquele problema todo, porque ele tinha tudo isso em mente para fazer para gente. Inclusive ele é dessa área. É preciso, irmão. Porque se não fosse preciso... E Elias só não sucumbiu, porque ele foi tratado pelo psicólogo dos psicólogos. E o tratamento foi rápido. Deus. Foi Deus. Mas esse é um exemplo para nós. Amém? Antes de continuar, porque tem outros exemplos, por exemplo, que não é a mesma coisa, mas para aquelas pessoas que ainda ficam com aquele tipo de ignorância, tipo assim, o caso de Moisés com Jetro mesmo. Moisés estava desfalecendo. Moisés estava desfalecendo. Aí vem um cara lá, Jetro, sacerdote de Midian. Midian vem dos midianitas. Midianitas são descendentes de Abraão também. Porque depois que Sara morreu, ele teve ainda filho com Quetura, com Midian. Aí veio os midianitas. Era parente de Abraão. Mas a Bíblia não diz que ele era um sacerdote de Deus vivo. Sacerdote de Deus vivo só tinha dele. É sacerdote em Midian. Provavelmente de deuses estranhos. Porque depois ele pode até ter se convertido
ele se interessou pelo Deus de Moisés, e talvez quando ele vem, porque Moisés foi lá e volta, ele já está influenciado. Mas quando ele viu Moisés desfalecendo para atender, como acontecia, irmão Walter, com o pastor Rodrigo, que ficava na cadeira e ficava uma fila de gente para ele atender, aquilo ali não era bom, porque sobrecarregou, não é isso? O pastor Rodrigo já tinha, naquela época a gente não tinha esse conhecimento de colesterol alto, essas coisas já tinha, mas não era assim como hoje. Então, o que acontece? Que o açúcar é pior. Ele estava se esfalecendo, aí Jetro chega, não estou entendendo, Moisés, você vai desfalecer, não. Aí o Jetro vem e presta uma mentoria, e aí Moisés aceita, e deu certo, e Moisés ficou aliviado. Quer dizer, entendeu? Então hoje eu não aceito, nós não temos que tomar cuidado, porque agora os coaches, não sei o que, está tomando os púlpitos, nós não somos meninos não, irmão. Na eclésia, quem tem que pregar são chamados por Deus, pastores, efésios, como está lá, ele mesmo deu para pastores, doutores. Agora, tem muita gente boa aí surgindo, e meu filho é um desses, pode ter certeza, para nos dar mentoria de orientação, para que a gente possa, eu mesmo aqui tenho, né? Tem que estar se zangou comigo alguma coisa aqui, eu vou ter que conquistar ele de novo. Eu falei um negócio aqui, ele se zangou, mas eu vou conquistar ele de novo. Mas eu tenho aqui mentoria, que me ajuda muito. Você já reparou que todos aqueles dirigentes de congregações, tirada brava, que não aceitavam opinião nenhuma, se deram mal? Você precisa ouvir, irmão, a ideia da menor irmã ou irmão que estiver aqui, pastor, eu tive uma ideia. O que foi? Olha isso aqui e tal, aquela irmã. Amém, irmãos? Então é necessário procurar, se tiver na depressão, que tem remédio, amém? Para te ajudar, porque às vezes é lá na alma, é uma doença. Mas busca Deus, clame ao Senhor, se envolva na obra de Deus, para que essa coisa chamada depressão não venha te pegar, amém? E vá também passear, né? Tomar uma água de coco, né, irmão Walter? Fazer uma caminhada, que é bom também, amém? Eu conheço um jovem que ele estava numa situação, quando era adolescente, muito mal, e depois ele resolveu estudar, fazer física, botar para frente, e venceu essa situação. Venceu e tem vencido. Amém? Vamos lá? E ler a Bíblia muito. Esse jovem que eu conheço, ele vai ler a Bíblia. Ler a Bíblia, buscar esse tal e conhecer, e isso ajuda muito. Vamos lá. Número 2, tópico 2, repita comigo, o Deus Santo entre nós. João 1,14. Já estamos finalizando. Glória a Deus. Sair daqui, eu vou lá no Bom Preço. Minha esposa vai comprar. Amanhã, final de semana, tem encomenda. Aí eu vou ter que comprar farinha de trigo. Esse negócio eu vou buscar ela daqui a pouco. Para ainda dormir, para acordar 3h30. Não estou chorando nem fazendo aqui, não. Estou pedindo para você orar por mim. Vou até parar de falar alguma coisa aqui. Vão ficar com pena. Não fica com pena de mim, não. Só faço orar, tem amor. Vão ficar com pena, querendo me. Viu? Só faço orar. Quando Jesus mandar, se Jesus tocar no seu coração, né, irmão? Aí é bênção de Deus. Aleluia. Diz o quê? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Repita comigo, cheio de graça. Jesus era cheio de graça. Repita, irmão, vá. Jesus era cheio de graça. E Maria era também? Maria era? Era. O anjo disse a ela, salve a agraciada. Por quê? Porque é da vontade de Deus que nós também sejamos cheios de graça. Você já viu como é um crente cheio de graça? Irmão Walter, se lembra de Djalma Leite? Se lembra mesmo? Meu dirigente no Buqueirão. Sabe qual é a lembrança que eu tenho dele? Sempre ele chegando com a pastinha dele, cheio de graça, pro púlpito. Ele pregava cheio de graça. Leônida Nunes, o diácono, que era vice dele, cheio de graça. Rodrigo Santana, cheio de graça. Ai, irmão,
Vamos pedir a Deus que nós sejamos. Aí você vai ser cheio de graça no trabalho, cheio de graça no bairro, cheio de graça na vizinhança, cheio de graça na família. Aí o inimigo não tem como lhe derrotar, não. Eu quero, Jesus, faz isso comigo. Mas aqui é o seguinte: o Deus Santo entre nós. Quer dizer, esse Deus Santo, que a santidade dele automaticamente matou os 2 filhos de Arão, agora ele faz uma outra coisa. Não vai dar não, senão eu vou matar todo mundo. Eu vou lá estar junto do irmão. É esse o mistério da piedade, do amor que nós devemos ter a Deus. Não dá para explicar esse amor. Ele veio para estar mano a mano com a gente. É ele aqui, ó. E João disse: nós vimos a sua glória como a glória do... Ele estava de junto da gente. Ainda bem que ele mesmo disse para nós, os crentes dessa geração: bem-aventurados que não viram e creram. Eu e você, amém? Tópico 3, repita comigo: a santidade convém à igreja. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:4, 12:14. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Antigamente, às vezes, os crentes, quando vinham subindo, vem os crentes subindo, vem a mãe de santo descendo, os crentes faziam a cara feia, diziam assim: está repreendido. Está errado, irmão. Aprendeu com quem? Foi com Jesus que você aprendeu isso? Seguir a paz com todos. Glória a Deus. Vai o crente subindo, vem o pai de santo, a mãe de santo, ou o líder espiritual qualquer, a gente vai: bom dia, Dona Maria. Bom dia, seu João, como é que tá? Tá pesada a sacola? Vou levar. Entendeu, irmão? Seguir a paz com todos. Nós temos paz com todos. Agora, comunhão, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo e com os santos. Comunhão, para estar fazendo mais a interação social, né? O bom dia da vizinhança. Entendeu? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, repita comigo, sem a santificação, nem o pastor, nem o diácono, nem o presbítero, nem o auxiliar, nem o porteiro, nem o papa, nem o padre, nem o pastor verá o Senhor. É a Bíblia que diz: sem a santificação, ninguém, e ninguém é ninguém, verá o Senhor. Tópico 2, santidade em tudo. 1 de Pedro 1, 15 a 16. Glória a Jesus. O que é que diz? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Irmão, em toda a vossa maneira de viver, em toda a vossa maneira de viver, o crente tem que ser santo, em toda a vossa maneira de viver. Amém? Por isso que não convém a uma serva de Deus estar para cima e para baixo com a leg. Leg nem calça é. Que a gente chama de calça leg, mas eu aprendi de uma menina muito inteligente, inclusive por sinal, uma serva de Deus bonita, educada, mas ela disse: leg não é calça, o nome é leg, não é calça. Ela explicou lá, quer dizer, para cima e para baixo. E com outras situações aí. Quando chega a essa parte que atinge a parte sensual, aí já não é santidade. A mulher cristã, ela tem que andar com modéstia, com, né? Eu expliquei aqui aos irmãos: vai fazer a esteira, né? Eu, quando vou fazer a esteira, eu tenho uma calça leve pela mão de Alex, quando é comigo, aquela calça de andar, de correr, boto o tênis, boto ela é folgadinha, eu vou, né? Você é mulher, não pode? Bota, se for botar, bota a camisa comprida de cima. Vai para academia. Quando eu falo academia, irmão, não é para você ir para academia no meio daquele pessoal naquela hora, que agora está horrível, viu? Se a mulher até nua estão indo. Tem aquele horário que você possa ir,
Se você não puder ir assim, não vá. Você tem que se cobrir, para não dar mau testemunho. E mesmo assim, eu não aconselho ir naquele horário de movimento, porque o negócio está pegando. Quem tem a consciência de ir, né, faça a sua caminhada, entendeu? Precisamos de botar aí academia de cristão aí, né? Para ter ala feminina, ala masculina. Mas, se for por precisão, você tem que botar uma camisa comprida para cobrir, né? Porque às vezes você vai lá fazer aquele exame, aí você é ruim, você é até ruim isso aí, porque chegar lá tem que... Mas a recomendação é vir assim, você vem assim, então para evitar isso. Mas aí você já cobre, uma camisa comprida e tal, mas você está se sentindo ali protegida, é a sua consciência, mas essa consciência que nós temos que colocar nas mulheres cristãs, porque até algumas mulheres do mundo têm, mas isso era para todas antigamente, mas como o mundo jaz no maligno e está assim, pelo menos nós, as nossas mulheres, tem que dar esse testemunho, amém? É em toda maneira de viver, no trato com os vizinhos, no colégio, tudo a gente tem que ser diferente, amém? Finalizando, número 3, 3 pecados que roubam a santidade, Efésios 5:3. Aleluia. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santo. Irmão, você tem percebido que eu tenho falado muito sobre a avareza aqui, né? Eu tenho que falar. Alguém tem que falar. Porque é um pecado grave. E fica parecendo que não é. Olha o que a Bíblia está falando aqui sobre a avareza. Mas a fornicação, relacionamento sexual antes do casamento é fornicação, né? Então, o jovem cristão não pode viver em fornicação. É pecado. A impureza, né? Coisas que tornam o crente impuro, a pornografia, as piadas imorais, essas coisas é impureza. Essas impurezas têm que sair da vida do cristão. Você tem que tirar isso de sua vida. Se você fez, se arrependa, chore, peça perdão a Deus, abomine isso, peça o Espírito Santo para te lavar, mas não fique nisso não, porque a fornicação é impureza e a avareza, irmão, a avareza é a idolatria, é o amor ao dinheiro, e está dizendo aqui, ó, nem ainda se nomeia entre vós, estão fazendo o contrário, estão até fazendo de profissão ser um pastor, né? Tem gente que já está entrando como profissão normal para se dar bem na vida. Meus queridos, repita comigo a conclusão. Depois a gente vai falar, mas eu falei sobre a avareza na semana passada. Mas isso é interessante, a gente precisa ler a Bíblia e meditar, irmão. Olha o que a Bíblia está dizendo, nem ainda se nomeia entre vós a avareza. A avareza é aquele cara que ama o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Se deram mal. Diz Paulo. Repita a conclusão. Conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus, cremos na necessidade e na possibilidade de vivermos vida santa. Amém? Que é tornada possível por meio do sacrifício expiatório de Cristo na cruz. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, te agradecemos por este culto. Muito obrigado por este ensinamento. Mas não adiantaria nada a gente participar de um estudo bíblico sobre a tua santidade, sobre a necessidade de nós sermos santos e a gente não se santificar. Portanto, eu te peço que o Senhor nos ajude, Senhor, a nos santificarmos com o nosso olhar, com o nosso pensar, com o nosso falar, com o nosso viver. Nos ajude, Senhor. Senhor, se há alguém aqui preso na área da fornicação, preso na área da impureza em todos os sentidos, se há alguém preso na área da avareza, caia por terra agora esse demônio, seja liberto em nome de Jesus, para que possa tomar ceia dignamente e viver santo na presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Dia 23 é a inauguração do ciclo de oração na Rua das Flores, número 32.
Já vou mandar para Evanivaldo qual vai ser o tema deste conclave. Vou botar um tema bem difícil. Botar um tema bem difícil para pregadora.